A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que Ele nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, que se andarmos no vale da sombra da morte, Ele estará conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele prepara uma mesa na frente dos nossos inimigos, enche o nosso cálice com óleo, o nosso cálice transborda. E a bondade e a misericórdia nos perseguem por todos os dias das nossas vidas. Jesus falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas a Bíblia também diz que Deus constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E eu, como pastor humano de vocês, antes de nós falarmos a palavra de Deus nessa noite, eu quero te dizer, meu irmão, que o mal tem tentado afastar você da igreja. O mal não está feliz com você. O mal não está feliz que você venha aqui. Porque aqui nós pregamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. É poderosa, eu vou te dar 10 motivos por que ela é poderosa. Porque ela ataca o problema humano na raiz. A Bíblia diz que ela divide juntas e medulas. O nosso problema, sabe qual que é o meu problema e o seu problema? Você sabe? O pecado. O pecado gera morte. Por isso que todos morrem. Porque todos pecaram. E a gente é mau de coração desde a infância. Deus falou para Noé. Então por isso que o mal não quer que você ouça a palavra. Porque a palavra faz você discernir aquilo que não é de Deus e aquilo que é pecado. Porque o mal sempre vai ser aquele que é enganador, que é tentador, que vai tentar fazer a gente pecar. E se eu e você não ouvirmos a palavra e nos distanciarmos da palavra, vai ser mais fácil para a gente cair em tentação, para o diabo nos enganar. E por isso que o mal, hoje, que eu preparei uma mensagem especial, olha só. Os bancos estão vazios porque o mal não quer que eu ouça a palavra de hoje. Mas eu quero te convidar a vencer. Eu quero te convidar a vencer porque você vai 5, 6 dias por semana no seu trabalho e você não falta. E não chega atrasado. Eu quero te convidar a vencer porque você vai, estuda e não falta. Chega na hora, chega antes. Mas quando é para as coisas espirituais, meu irmão, é mais difícil. Então você tem que se esforçar. Por quê? Porque a pregação também é poderosa para libertar o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para quê? Para salvar todo o que crê. Porque o mal não tem medo de mim e você. O mal tem medo de Deus. Ele sabe que não pode ir com Deus. Mas para Deus agir na nossa vida, Ele libera uma palavra. E essa palavra é poderosa, porque Ele diz que a palavra que sai da boca dEle não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. O que Deus falou acontece, meu irmão. E por isso que o mal quer te afastar daqui. Nós preparamos mensagens para vocês, nós preparamos palavras que estão baseadas na Bíblia e não na cabeça humana. E por isso o mal não quer que você venha aqui. Outro motivo que o mal não quer que você venha aqui, porque a pregação é poderosa, porque ela traz esperança. A Bíblia diz em Romanos 15:4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra de Deus nos traz paciência e consolação. Por que as pessoas estão se matando? Por que as pessoas estão brigando umas com as outras? Porque elas perderam a esperança que só vem da palavra de Deus. A pregação é poderosa porque ela salva vidas. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 1:21, visto que como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pessoa só pode ser salva
se ela ouvir a mensagem da pregação. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 10 de Romanos, como que eles vão crer se ninguém pregar? E como vão pregar se não forem enviados? E aí ele vai dizer quão agradáveis, quão bonitos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. A pregação é poderosa porque ela traz cura. O Salmo 107, versículo 20 diz que Deus enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Lembre, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele coloca doença nas pessoas, ele faz a pessoa pecar para que também resulte em doenças, em morte, e se afaste de Deus. Mas Deus envia a sua palavra, e a palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus livra da morte. E o único lugar que você vai ouvir dessa palavra é na casa de Deus. Não basta só você ouvir pela internet. Você precisa vir num lugar congregar. Não existe crente em casa. Não existe igreja de internet. Você tem que ir congregar em algum lugar. É diferente você ouvir uma mensagem na internet e é diferente você presenciar uma mensagem. No ano retrasado eu fui para um congresso mundial e ouvi a mensagem de um pastor, de um evangelista que eu já tinha ouvido na internet. Mas meu irmão, quando eu vi aquela mensagem naquele lugar, eu nunca ouvi uma mensagem como aquela. Não pela mensagem da pessoa, mas pelo poder de Deus revelado ali naquele lugar. Amém? A pregação é poderosa porque ela traz fé. A Bíblia diz em Romanos 1,17 que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você está sem fé, meu irmão? Você não precisa de uma fé que nem tem gente desesperada que fala, vou prometer para Deus tal coisa e vou ajoelhar no milho e vou ajoelhar não sei quantos quilômetros. Eu lembro que quando era pequenininho eu prometia para Deus, para o Corinthians ganhar, que eu ia sair ajoelhado, ia ajoelhar em toda a casa. Eu lembro uma vez ganhou e eu saí ajoelhado andando pela casa de joelhos, né? Mas isso é para um torcedor fanático de futebol. Mas você não precisa ter uma fé, presta atenção, você não precisa ter uma fé muito além. Jesus falou, tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Porque você precisa ouvir a palavra. Como que você vai ter fé se você não ouvir a palavra? A pregação é poderosa porque ela é luz. A Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabemos que o mundo jaz nas trevas. E se você não quer por um caminho de perdição, porque a gente só tem uma vida, não somos como gato que dizem que tem 7, e não vai ter outra chance, porque não existe reencarnação, porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. A Bíblia diz que o homem morrerá uma única vez. Então, se você quer um caminho de salvação, que Jesus disse que é apertado e estreito o caminho, e são poucos os que passam por ele, você precisa de luz para os seus pés, para saber por onde você está andando, para que você não seja enganado. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso nós precisamos de luz, e essa luz só vem pela palavra de Deus, porque Deus é luz. Amém? E por isso nós precisamos ouvir a palavra. A pregação é poderosa, meu irmão, porque ela é espiritual. João 6,63, Jesus diz assim, o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós somos seres espirituais, nós somos eternos. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Aquele corpo que está lá sendo velado, ali no Bom Samaritano, no velório, a avó não está mais lá. Aquilo é só a capa. O espírito saiu junto com a alma dela e ela está com Deus. Agora, a Bíblia diz que quando a gente morre, ou a gente vai para cima, ou, desculpe a expressão, aperta uma descarga e vai para baixo. E nunca mais sai daquele lugar. Por isso que nós precisamos, como seres espirituais, ouvir aquilo que é espiritual. A semana inteira você trabalha por aquilo que é da carne. Mas você precisa ouvir o espiritual. Amém?
A pregação é poderosa porque ela traz vida. Jesus fala nesse mesmo versículo: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se você está com vontade de morrer, se você não tem mais vontade de viver, meu irmão, é porque você está desconectado com a palavra de Deus. Não pode ser só uma letra que você lê, mas tem que ser algo vivo vivificado pelo Espírito. E por isso que você e eu, nós precisamos ouvir da palavra, porque ela traz vida. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o 10º motivo, eu só coloquei 10, é por causa da vida eterna. Muitos discípulos abandonaram Jesus. E aí então Jesus chegou para os 12 e falou: vocês não querem ir embora? A porta é a serventia da casa, pode ir. Aí Pedro respondeu, está em João 6,68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Você não pode se afastar da igreja. Você não pode se afastar da fonte da palavra, porque é fonte de vida eterna. Se você se desconectar com a vida eterna, e nessa semana, infelizmente, nosso país é extremamente violento. Em nosso país, infelizmente, as pessoas morrem excessivamente no trânsito, fora as doenças. Então, se você passar a semana sem o infortúnio das coisas da vida e estiver desconectado com a vida eterna, o que você vai ter? Qual que é o contrário de vida eterna? Morte eterna, não tem mais volta. Então o seu lugar é aqui. Você tem que entender que domingo é o dia do Senhor e que você tem que estar presente para adorar a Deus. Se você ama a Deus, você vem para cá. A fé não me deixa parado em casa. Amém? É para o seu próprio benefício. Amém? Mas também é porque eu amo a Deus. Porque nós amamos com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Você tem força para ir trabalhar. Glória a Deus. Uma vez por semana, meu irmão. Uma vez por semana chegar aqui, antes das 7 horas, é difícil. O mal quer te afastar. Insista, persista, chegue atrasado. Se deu tudo errado, chegue atrasado. Mas persista, persista. Porque senão você vai se desconectar com a palavra de vida eterna que só Jesus tem. A pregação é poderosa e você tem que estar conectado com ela. Você tem que respirar ela, você tem que ansiar por ela. Porque Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu, como pastor, estou aqui nessa noite para usar o cajado e para usar a vara. Amém? Mas para que as ovelhas sobrevivam. Porque o bom pastor ama todas as ovelhas. E eu estou feliz porque você está aqui. Porque nós vamos começar uma série de mensagens, meu irmão. A partir dessa semana, presta atenção, que pode mudar a sua eternidade. Você sabe o que é eternidade? Alguém aqui já foi no desfiladeiro, num vale, quando era pequeno? Ou numa gruta, e brincou numa caverna, e gritou, e ouviu aquele eco? Alguém aqui já fez isso? Já brincou e gritou: alô, 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 alô. Um grito. E ele é repetido várias e várias vezes, até diminuir. A eternidade, presta atenção. Uma vida vai ecoar, o que a gente fizer aqui vai ecoar para sempre. Não termina. Não tem segunda chance. Isso é eternidade. E a mensagem que nós vamos falar para você pode mudar a sua eternidade. Pode mudar a eternidade da sua família. Pode mudar a eternidade dos seus amigos, do seu ciclo de amizade. Pode mudar a história de uma cidade, de um país. Se você ouvir, e se você crer, e se você praticar o que essa palavra vai nos ensinar. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24.
e nós vamos ler a partir do versículo 25. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom, diga, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que eu disse para minha esposa? Quando eu cheguei em casa, e eu não estava em casa, a hora que ela recebeu a notícia, eu falei para ela, Deus é bom, Deus é sempre bom. Meu irmão, Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus é imutável, Ele é bom, Ele te ama, Ele te fez, Ele te formou, e Ele te chamou para a eternidade, para estar aqui, para estar conectado com essa eternidade agora, porque se você e eu não estivermos conectados com a eternidade agora, não vai se conectar depois. Não tem nada mais importante do que isso. Daqui dessa terra a gente não leva nada, nem a roupa que a gente está no corpo leva. Foram até a casa e falaram assim, pega uma roupa para a avó, para vestir ela. Mas ela já foi. E a melhor roupa dela que vestiu ela não leva, ela já foi. A gente não leva nada, meu irmão, nada. E por que a gente luta tanto pelas coisas que ficam? Por que lutar tanto para ter um carro melhor, uma casa melhor, coisas que passam? Por quê? A gente se esforça tanto e não se esforça pelas coisas eternas. Eu quero convidar você a orar. Vamos fechar os olhos, Pai. Nós estamos aqui na Tua casa. Nós estamos com nossos irmãos e irmãs. E nós queremos Te adorar agora ouvindo a Tua palavra. O Senhor nos formou, o Senhor nos fez. Nós somos obras das Tuas mãos. Como que o vaso pode dizer para o oleiro que o formou, que o fez, que é barro, que não está certo? Tu sabes todas as coisas, Senhor. Faz-nos vasos de honra para a glória do Teu nome. Enche-nos, Senhor, com medida sacudida, transbordante, sobrejante do Teu Santo Espírito. E faz-nos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra e crer. Crer de todo o coração. Vem nos libertar, vem nos revelar a Tua palavra, Deus, para que a gente possa compartilhar com aqueles que nunca ouviram, com aqueles que não sabem, com aqueles que estão sendo enganados, porque, ó Deus, se eles não crerem, eles irão perecer eternamente, e não é essa a Sua vontade. Por isso, Senhor, vem frutificar 30, 60 e 100 por um, na vida de cada um, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 25, nós vamos ver uma parte da conversa do Jesus ressuscitado com dois discípulos que estão indo embora de Jerusalém, estão no caminho de Emaús. E ali então no versículo 25, Jesus diz para eles: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Diga comigo, em todas as Escrituras. Meu irmão, quem eu sou em Cristo? Quem eu sou? Quem eu sou como ser humano? Quem eu sou como aquele que crê em Cristo? Quem eu sou? Quem é você? Quem nós somos? Jesus, Ele sabia quem Ele era, da onde Ele vinha e para onde Ele ia. E Ele sabia tudo a respeito dele, e Ele tinha uma certeza absoluta. E Ele sabia tudo a respeito dele nas Santas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia. Ele sabia. E o que eu quero te mostrar nessa noite é que se eu e você não soubermos quem nós somos, nós podemos ter um destino eterno, bom ou ruim. Nossa família pode ter um destino eterno, bom ou ruim. A nossa cidade pode ter um destino bom ou ruim. O nosso país pode ter um destino bom ou ruim. A humanidade pode ter um destino bom ou ruim, pelo aquilo que a gente sabe, daquilo que a gente é. E por isso que o mal não quis que tantas pessoas viessem aqui hoje. Porque é uma mensagem libertadora. Porque é uma mensagem da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará vocês. O meu povo
está perecendo. Por que o quê? Por que ele está perecendo? Porque falta o conhecimento. Conhecimento não conhecimento de cabeça, mas conhecimento experimentado. Conhecimento que vem de dentro, de viver, de vivenciar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E nós vamos, nessa noite, ver 2 exemplos na Bíblia de pessoas que sabiam quem eles eram. E o destino deles, a diferença entre cada um. Se eles sabiam ou se eles não sabiam. O que aconteceu com eles? Eu vou pedir para um irmão, uma irmã, por favor, trazer um copo d'água. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, capítulo 3, a partir do versículo 1. E diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Versículo 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, todo mundo mais ou menos conhece a história de Adão e Eva. E a gente sabe que Deus criou todas as coisas e por fim criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Colocou ele para plantar, para colher, para podar, para ser jardineiro, mas também para guardar. Será que tinha ladrão ali naquele jardim? Tinha. Um ladrão espiritual, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo entrou na serpente e foi falar com a mulher. E foi falar com ela sobre o que Deus havia falado. Que Deus havia colocado o homem no jardim do Éden e disse para ele: ó, vocês podem comer de todas as árvores. Agora aqui no centro eu coloquei 2 árvores especiais, que não são só árvores naturais, mas são árvores espirituais. Uma é a árvore da vida, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa daqui você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Olha só, eles tinham uma lei. Por que Deus só deu uma lei, pastor? Porque automaticamente, como eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, eles iriam fazer tudo o que é certo, o que é correto, que é justo, que é bom, eles iam fazer. Não precisava falar para ele: não mata ninguém. Não pode roubar. Não pode sair com a mulher do vizinho. Não pode falar mal dos outros. Não pode invejar as coisas dos outros. Não precisou falar nada disso. Porque o homem naturalmente não ia fazer nada disso. Porque ele era a imagem e semelhança perfeita de Deus. Mas, no entanto, Deus deu livre-arbítrio para o homem. E colocou a árvore: ó, se você quiser viver, não coma dessa árvore. E se quiser viver eternamente, tem a outra. Mas então, olha só. A serpente esperou um momento, presta atenção. O diabo sempre vai esperar um momento que a gente está
distraído, que a gente está fraco. Porque o diabo não foi atacar o homem, foi atacar quem? A mulher. E por que a mulher é mais fraca? Não é que a mulher é mais fraca, meu irmão. É que Deus criou primeiro o homem. E ele falou aquilo para o homem. Eu não sei como que o homem passou para a mulher a mensagem de Deus. Mas ela não viu direto da boca de Deus. O homem viu, a mulher não viu. E ela estava sozinha, sem o marido. Ela estava mais vulnerável. Porque o homem, naquele momento, quando Deus criou a mulher, ele tirou um pedaço do homem. O homem era completo. Ele era o ser humano integral. Sabe você, mulher, que você é um pouco mais emocional que o homem é mais racional? O Adão ali, ele era tão emocional quanto racional, porque ele era completo. Mas aí quando Deus tira uma parte, ele tira essa parte mais emocional do homem e põe para mulher. Então naquele momento não era o ser humano integral, estava faltando uma parte, estava só a mulher. E aí, a serpente, o que fez? Começou colocando a dúvida, olha, Deus falou que não pode comer nenhuma das árvores. Ele falou, não, pode comer, só não pode não pode nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, Deus falou que não podia tocar? Não, ele falou que não podia comer. Então a mensagem já chegou para ela distorcida. Ou o homem falou isso, ou, às vezes o homem chegou para ela, não, mulher. E ela falou assim, e essa árvore aqui, Deus quer para quê? Ah, nem toca nessa árvore, senão você morre. Às vezes o homem não teve paciência e não explicou direito para ela, não sei. Uma suposição, estou supondo, estou imaginando. Adão estava lá trabalhando, aí a mulher, não, tem que plantar aqui. Sei lá, não sei. Mas o que eu quero dizer para você, qual que foi o problema aqui? O problema é que o diabo falou assim, ó. É certo que não morrereis. No versículo 4, ele falou, Deus está mentindo. Você não vai morrer. E depois falou assim, porque Deus sabe que no dia que comer, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Presta atenção. Em Gênesis 1, 26, diz o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se foi feito conforme a imagem, conforme a semelhança, eles já não eram como Deus? Sim ou não? A Bíblia diz na genealogia de Jesus, no capítulo 3 de Lucas, que vai até Adão, que Adão está escrito assim, ó, filho de Deus. Nós sabemos que hoje todas as pessoas são criaturas de Deus. Aqueles que recebem Jesus, como está escrito em João 1,12, e todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Adão e Eva eram filhos de Deus. Eles eram iguais a Deus. E quando o diabo fala assim, não morrereis, é mentira de Deus, tá bom, aí você pode até ter uma dúvida, tá bom, vai. Não vou morrer. Mas quando o diabo fala assim, olha, você será como Deus, a Eva e Adão deveriam ter falado, pô, mas eu já sou como Deus. Eu fui feito à imagem e a semelhança de Deus. Eu não sei se Deus contou Gênesis 1 para o homem, eu não sei. Não dá para eu dizer para você. A Bíblia não diz. Mas eles já eram iguais a Deus. Eles já eram como Deus. E qual que é o problema aí? É o problema da identidade. De não saber quem eu sou e para que eu fui feito. Porque pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que você não foi feito. E se você fizer aquilo que você não foi feito para fazer, meu irmão, pecado gera morte. Pecadão gera morte. Se você brincar com o pecado, você morre. Não tem jeito. É uma lei espiritual. É como se eu soltar o meu celular aqui. Se eu soltar o celular, o que vai acontecer? Vai cair, por quê? É uma lei o quê? É uma lei natural. É uma lei física, não tem jeito, soltou o celular, cai. Não adianta eu ficar orando. Vai cair. Não vai cair, sim ou não? Sim. Então se eu pecar, eu morro. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que eles eram imagem e semelhança de Deus.
Só que eles não sabiam o que eles eram, e aí eles acabaram sendo enganados pelo diabo. E o diabo sempre vai trabalhar na sua identidade. O diabo sempre vai ser mentiroso. Por quê? Porque ele sabe, se ele te enganar e falar que você não é filho de Deus, que você não é uma filha de Deus, você vai acreditar nele. E ele vai poder deitar e bordar em cima de você. Porque ele não pode ir contra Deus. Se eu sou um filho de Deus, ele não pode vir contra mim. Você pode ouvir testemunhos de ex-macumbeiros. Tem um monte na internet. Eles falam assim, ó, não mexe com crente. Eles aprendem, não posso mexer com crente que é certo. E por isso causa muita dúvida neles. Por quê? Por que eu não posso mexer com eles, nem com o Deus deles? Se eu não posso mexer com eles, nem com o Deus deles, o Deus dele é o quê? É maior. Amém? Então eles sabem disso. E nós precisamos saber aquilo que nós somos. E sabe o que aconteceu? Lembra que eu falei para você? Não dá para brincar com o pecado? Pecado gera morte. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus perdoa. Perdoa. Mas a Bíblia diz, lá em Gálatas 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então eles brincaram com a morte. O que aconteceu? Depois, Deus foi procurar eles no jardim, eles se esconderam, morte espiritual. Ficaram com medo de Deus. Puxa, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, aí agora Deus vem conversar comigo e eu fico com medo. Aí Deus pergunta, onde que vocês estão? Onde você está, Adão? Eu me escondi porque eu ouvi tua voz. Ou outras versões dizem, ouvi os seus passos no jardim e me escondi. Você comeu da árvore que eu mandei você não comer? Ah, mulher. Já começa aí, morte na família. Já começou um acusando o outro. O homem acusando a mulher. A mulher vai acusar a cobra. Morte na criação. E aí a mulher ia ter dores, e o homem ia voltar ao pó. E com o suor do seu rosto iria trabalhar. Por isso que é tão difícil trabalhar e cansa, viu? Olha só, morte no trabalho. A morte física entrou. Tanto entrou a morte física que os primeiros 2 filhos da humanidade, que a Bíblia descreve, que é Caim e Abel, o primeiro filho da humanidade foi um assassino, matou o próprio irmão. Só tinha, se não nasceu mais gente, só tinham 4, Adão, Eva, Caim e Abel. O cara conseguiu matar 25% da humanidade. Matou. Por quê? Pecou, qual que é o salário do pecado? A morte. A morte dentro da família. Como que Eva não sofreu? Como que Eva não falou, por que eu fui comer daquela árvore? E daí a morte passou, a Bíblia diz em Romanos 5,12. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que ela fez? Você sabe todas as guerras que você assiste na TV? Você sabe todas as doenças, todos os acidentes, todos os choros, todos os desesperos, todo o mal que acontece no mundo, foi por causa da desobediência de uma palavra de Deus. Uma que gerou o quê? Gerou a morte. Pecado gera morte. E gerou morte porque eles não sabiam quem eles eram. Mas agora eu quero te dar um exemplo melhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1.
Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, capítulo 4. Volta. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Anotei 3, não sei porquê, e pus o certo aqui escrito. Mateus 4, a partir do versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ora, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Jesus foi para um treinamento intensivo para ele ficar preparado para o seu ministério de cerca de 3 anos e meio. E o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo, para ele ganhar músculo. Você sabe que para a gente ganhar músculo, porque eu sou professor de educação física, se eu pegar o meu celular e ficar levantando e abaixando 10 mil vezes, eu vou ficar mais forte? Se ficasse, ninguém ia para a academia. O professor de educação física estava falido. Não fica mais forte porque ele é muito leve. Tem que ser algo pesado, tem que ser aqueles pesos lá. Você fica levantando, 2. Tá bom, professor? Aí quando o professor não tá vendo, você conta errado, você pula, você engana, você vai embora. Nossa, o treino terminou rápido, o treino. Não adianta, você tá enganando você mesmo. Não adianta roubar no treino, tá? Não adianta, tá enganando você mesmo. Ok? Mas o que eu quero dizer para você? Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E olha só, o diabo foi tentar Jesus aonde? No deserto. Jesus estava fraco, vulnerável, como um ser humano. Deus se tornou homem. Quando que o diabo foi atacar? Quando Deus estava vulnerável, entre aspas, porque Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu à tentação. Se ele foi tentado, quer dizer que ele poderia ter pecado. Então Deus, entre aspas, estava vulnerável. Agora, o diabo não foi só atacar ele quando ele estava como ser humano, mas quando ele estava no deserto, um lugar quente, um lugar que o seu Antônio sabe, de noite é frio pra caramba, e de dia é um calor de matar, e é seco, e dá sede, e você se perde, porque vem o vento, você olha para um lado, você não sabe se está indo para um lado, se está indo para o outro, daqui a pouco o vento já levou as dunas para lá e para cá, e aí as suas pegadas apagaram, e aí tem serpentes, tem escorpiões, tem cactos. É um lugar que deixa o ser humano vulnerável. E ainda mais Jesus, no final do seu jejum, 40 dias, olha só, estava com fome. Devia estar cambaleando, porque a Bíblia está, né? Mas Jesus está com fome e devia, né? Quem não está com fome aqui? Você almoçou e você já está com fome. 6 horas passaram do almoço e você está com fome. Você já está pensando no que você vai comer depois. Agora imagina Jesus, 40 dias sem comer, no deserto, sozinho, no frio, no calor. E agora o diabo aparece para ele e vem
tentá-lo. E aí então, olha só, o que o diabo diz para ele? Veja comigo no versículo 3. Então o tentador aproximando-se de Jesus, disse: se você é filho de... Olha só. Aonde que o diabo está tentando Jesus? Na identidade. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva. Por quê? Porque não é isso que o pessoal fala no futebol? Time que está ganhando não se mexe. Puxa, deu certo com Adão e Eva, vai dar certo com Jesus. Vou tentar Jesus na identidade. Vou tentar Jesus na vontade, na ânsia de... né? Porque ela também viu a árvore, viu que era bom, né? Vou tentar Jesus ali, não... Está roncando a barriga, vou tentar Jesus ali. Mas vou tentar Jesus na identidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus tinha acabado de sair do batismo. Ele foi batizado nas águas por João Batista. E aí o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Como pomba. E uma voz falou do céu o quê? O quê? Este é o meu filho amado em quem me... Porque Deus envia a sua palavra e traz cura. Olha só como Deus é bom. Está vendo porque você precisa ouvir? Deus tinha acabado de ouvir. Jesus tinha acabado de ouvir do Pai. Você é meu filho. Jesus tinha pregado para alguém até aquele dia? Jesus tinha pregado para alguém? Jesus tinha expulsado algum demônio? Jesus tinha curado alguém? Jesus tinha multiplicado os pães? Tinha andado sobre as águas? Tinha parado a tempestade? Jesus tinha ressuscitado o passarinho, que nem a gente vê em filme de Jesus? Não, porque ele não podia fazer nada como Deus, meus irmãos. E tudo que ele fez pelo poder do Espírito Santo. Ele não tinha feito nada. Ele tinha sido filho. Tu és meu filho. E o diabo sempre vai tentar a gente. Você precisa fazer isso. Você não tem isso, você não é filho de Deus. Você precisa fazer alguma coisa? Você precisou fazer alguma coisa para ser filho? Você precisou pregar? Você precisou curar? Você precisou ajudar os pobres? Você precisou fazer alguma coisa para se tornar filho? Pela graça sois salvos mediante a fé. Você teve fé em Jesus e a Bíblia diz que até a fé vem dele. Você só confessou Jesus e você se tornou filho. Talvez Jesus tivesse ouvido o que a palavra de Deus dizia sobre ele, quando Deus apareceu para José, seu pai. Quando o anjo apareceu em sonho para José, disse para José: não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, porque no versículo 21, no capítulo 1 de Mateus, ela lhe dará um filho e você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e será chamado de Deus conosco, Emanuel. É o que estava escrito em Isaías 7,14, que foi dito por pai de Jesus. Talvez José, não posso afirmar, tenha contado essa história para Jesus. Deus conosco. Talvez ele tenha ouvido a história da sua mãe, do anjo Gabriel, que foi visitar Jesus, que foi visitar Maria, quando ela estava prometida em casamento para José. E aquele anjo apareceu e falou: você é uma mulher agraciada, e você terá um filho, e colocará o nome dele de Jesus. Está lá em Lucas 1, a partir do versículo 31. E ele será grande, será chamado, olha só, Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou: mas como pode ser isso, se eu não me deitei com homem nenhum? Se eu não conheço nenhum homem? E aí o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, confirmando a profecia de Isaías 9, 6 e 7. Talvez José tenha contado essa história para Jesus, talvez Maria tenha contado essa história para Jesus, mas se os dois não contaram, quando Jesus era pequeno e ele aprendeu a Bíblia provavelmente com seu pai José, aprendeu provavelmente a Bíblia na sinagoga que ele ia todos os sábados, pois o judeu tem esse costume, ou lhe deram o texto de Isaías para ler e ele viu esses dois textos. Aos 12 anos ele já sabia que ele era filho. Lá em Lucas 2,49 nós vamos ver a história de Maria e José que perdem Jesus quando eles vão subir para a festa da Páscoa no templo. Jesus tinha cerca de 12 anos. E aí eles procuram Jesus, voltam, 3 dias depois encontram Jesus. E sabe o que acontece? Jesus vai falar para eles. Ele lhes respondeu: por que vocês me procuravam? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Com 12 anos, Jesus já tinha convicção de que ele era filho de Deus. Filho de Deus. Ele tinha tanta convicção que quando ele chega em Nazaré e começa seu ministério, em Lucas 4, 17 ao 29, ele vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Jesus sabia quem ele era. Quando ele é tentado novamente por Satanás, Satanás, de novo, vai dizer para ele, Satanás pega Jesus, então o diabo, no versículo 5 de Mateus 4, leva Jesus à cidade santa, que é Jerusalém, coloca sobre o pináculo do templo, o mais alto lugar do templo que havia ali, e diz assim: se és filho de Deus, joga-se daqui de baixo, porque está escrito. E aí ele cita o Salmo 91, versículos 11 e 12. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Mas Jesus sabia que ele era filho de Deus. E se você é filho, e se nós somos filhos, nós não precisamos provar nada para ninguém. É de graça, é pela fé. Jesus sabia porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Em João 10,30 ele disse: eu e o Pai somos um. Quando perguntam para ele quem ele é, ele vai dizer: eu sou o Filho de Deus. O sumo sacerdote vai perguntar: tu és o Filho de Deus? Sim, eu sou o Filho de Deus. Ele diz assim: eu sou, e vereis o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Porque eu sou o Filho do Homem. Ele sabia que ele era o Filho do Homem que está descrito em Daniel 7, 13 e 14, que fala do Messias. Mas o diabo tentou encher o coração de Jesus com a dúvida do que ele era e que ele precisava satisfazer a carne. Quando ele tentou fazer com que Jesus transformasse as pedras em pães, ele tentou fazer com que Jesus se tornasse filho de Deus e tivesse essa aprovação. Por quê? Porque ele ia aparecer, ele ia se jogar lá de cima, e aí então Deus iria segurá-lo com as suas mãos e aparecer para todos os sacerdotes, para o sumo sacerdote, e aí eles iriam crer que ele era o Filho de Deus. Porque o diabo quer que a gente venha satisfazer os desejos da carne. Venha satisfazer o que a carne está pedindo primeiro. Eu preciso comer. Então você não deve comer? É isso que Deus está falando? Não. Mas primeiro vem a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus. Porque a palavra é eterna. O diabo está fazendo isso com a nossa sociedade. Não, vocês não são filhos de Deus. Não, Deus não existe. Não. Não,
Vocês precisam o quê? Satisfazer a carne. Vocês precisam o quê? De sucesso. É o que o diabo diz para essa geração. Mas como que Jesus venceu Satanás? Como que Jesus conseguiu vencer o diabo? Porque ele tinha convicção e ele sabia quem ele era. Desde os 12 anos já tinha plena convicção que ele era filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Então você tem que saber o que você é. Você é um filho, uma filha de Deus. Amém? E nós vamos falar sobre isso nessas semanas. Mas você tem que ter uma convicção. Você não pode ficar na dúvida. Porque fé é convicção daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente espera. Segundo, Jesus estava cheio do Espírito Santo e obedeceu ao Espírito Santo, porque não basta só estar cheio. O Espírito Santo falou, vai para o deserto, ele foi. A Bíblia diz em Marcos que o Espírito Santo o expeliu para o deserto. A palavra para expelir ali no grego é ekbalo, é a palavra usada para expulsar demônios. O Espírito Santo foi pesado com Jesus, no bom sentido. Você tem que ir para o deserto, vai. E ele foi. Só que eu e você não queremos ir para o deserto, não queremos ser tentados por diabo. Fala assim, Deus, onde o Senhor está? Por que eu estou nesse deserto? Por que o diabo está aqui? Para você ganhar músculo. Amém? Amém? Então tem que estar cheio do Espírito Santo e tem que seguir o que o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, olha só, que todos que são guiados pelo Espírito são filhos. Agora, guiado é ir na frente. Meu pai vai passear com o Bob, é claro que o Bob é cachorro e todo cachorro gosta de ir na frente, mas como ele é adestrado e teoricamente, quem deveria sair com o Bob era o meu pai, não o Bob sair com o meu pai. Não o Bob ir na frente puxando, mas quem tem que ir na frente é o dono. Então quem vai na frente, ser guiado pelo Espírito, ele vai na frente e fala, é por aqui, não é por lá, porque eu sei o que é melhor para você. Amém? Então Jesus, ele obedeceu. Não basta estar cheio do Espírito, eu preciso ser guiado, preciso obedecer do Espírito. Amém? Terceiro, Jesus sabia as Escrituras. Não tem como, olha para mim, o que a Bíblia diz quando fala sobre a armadura do cristão? Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Quantas armas tem na armadura? Não, quantas armas de ataque? Quantas armas de ataque? Uma é a espada do Espírito, que é a palavra. O diabo atacou. A espada serve só para atacar? Não, serve para defender e atacar. O diabo veio atacar Jesus. Como que Jesus se defendeu? Cheio do Espírito Santo. Ele falou em línguas. Ele ficou lá, blá, 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 blá. Rodopiou. O que ele fez? Falou o quê? A palavra está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Convicção na palavra. Tem que saber a palavra, tem que ter convicção naquilo que Deus disse. Está dito, está feito, e eu vou obedecer o que Deus disse. Não tem trela contigo, Satanás. Sai. Amém? Como vencer a tentação? Tenho que saber as Escrituras e tenho que aplicar no contexto que eu estou vivendo. Amém? Quando manda se jogar, olha só, Satanás usa da Bíblia. Então Satanás pode usar da Bíblia para me enganar? Sim ou não? Sim, mas aí eu tenho que saber, todo texto fora do contexto vira pretexto, ou seja, eu posso manipular o texto bíblico. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Os falsos profetas usam a Bíblia. Mas aí eu tenho que conhecer a palavra de Deus, para não ser enganado. Jesus não foi, ele respondeu para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Onde que está escrito isso? Em Deuteronômio 6,16. Ele sabia, o primeiro texto que ele respondeu estava em Deuteronômio 8,3, Deuteronômio 6,16. E a última tentação que Satanás mostrou todos os reinos do mundo e mandou se prostrar diante dele e Jesus adorá-lo. Jesus respondeu Deuteronômio 6,13. Disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás e prestará culto.
Jesus conhecia as Escrituras. E não só ele conhecia as Escrituras e sabia, ele sabia aplicar o significado das Escrituras no contexto que ele estava vivendo. Não basta só conhecer a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu tenho que conhecer e conhecer bem, para não ser enganado e manipulado. Amém? Para terminar, conclusão. O Espírito Santo foi aquele que levou Jesus para ser tentado por Satanás. E olha só, se Satanás tentou Jesus, é porque ele teve autorização de Deus para tentar. E a Bíblia diz, em segundo lugar, em Lucas 22, do 31 ao 32, olha só Jesus falando com Pedro. Ele diz assim, que Pedro também era chamado de Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus falou assim, e eu não neguei. Eu roguei por você. Eu orei por você, para que você não desfaleça a sua fé, mas eu não impedi. Porque o trigo, ele precisa ser peneirado para quê? Para limpar. Antigamente eu lembro que as vozinhas, as mãezinhas, quando ia fazer arroz ou feijão, ficava peneirando arroz ou separando ali o feijão, né? Eu não sei, hoje eu não vejo mais ninguém fazer isso, não sei se hoje é melhor ou não tem tempo. Mas, olha só, Satanás pediu para tentar e tentou Pedro, e Pedro caiu. Mas aí Jesus falou, olha, quando você se recuperar, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Terceiro, Satanás está na nossa casa. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo vai nos atacar. A Bíblia diz que ele é o enganador de todo mundo, que ele é o tentador de todo mundo. Todo mundo está incluído eu e você? Sim ou não? Então, se ele vier contra você, o que a Bíblia diz? Em meu nome expulsarão demônios. Você precisa do pastor? Não, claro que o pastor, a pessoa que está cuidando de você, pode te ajudar. Mas você tem autoridade no nome de Jesus. Jesus falou assim, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sob todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Quarto, para vencer precisamos saber quem nós somos em Cristo, estar cheios do Espírito, saber o que a Escritura diz sobre nós, e o que a Escritura diz e o que ela não diz. E por isso hoje foi só a primeira mensagem. Olha o resultado de Adão e Eva, morte. Dizem que até hoje, olha aqui para mim, fizeram um cálculo, já nasceram cerca de 107 bilhões de pessoas. Se já nasceram 107 bilhões e nosso mundo tem cerca de 7, quantas já morreram? 100 bilhões. Um pecado. 100 bilhões de mortes. Quanta dor. Quanto sofrimento. Pecado. Não saber. Por quê? Porque eles pecaram. Porque eles não sabiam que eles eram. Jesus venceu. A Bíblia diz assim, olha só. Por um homem entrou pecado no mundo, mas por um outro entrou vida para todos os homens, a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? E nós temos isso porque nós somos filhos e filhas de Deus. Mas preste atenção, nós precisamos ter plena convicção, sabermos o que nós somos. Semana que vem nós vamos falar sobre quem nós somos, seres humanos. Vou falar do ser humano em geral, quem nós somos como seres humanos, porque primeiro a gente tem que conhecer quem é o ser humano, para depois então nós vamos falar quem nós somos em Cristo, e depois falarmos do que Cristo conquistou por nós. Mas nessa noite eu quero orar por você. Eu quero que você fique de pé, por favor. E eu quero que, eu tentei com todas as formas, os jeitos, falar para você o que nós somos.
Mas só tem uma pessoa que pode mostrar realmente o que você é aqui nessa terra, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você não tem essa certeza, só o Espírito Santo pode confirmar no seu coração. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele, não é filho. E por isso, meu irmão, é algo que está impresso, testificar algo que está, é um testemunho interno. Por isso eu quero orar com você. Se você quiser fechar seus olhos, Pai, nessa noite nós estamos aqui na sua casa. Pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecemos. Porque se estamos aqui, se temos vida, é porque o Senhor permitiu. E agora, Senhor, nós vimos o quanto é importante, o quão é importante sabermos quem nós somos. Senhor, só o teu Espírito pode comprovar, pode testificar, pode imprimir dentro de nós aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Se por um homem entrou a morte para todos os homens, ainda mais através de Jesus, o Senhor trouxe vida e vida eterna para todos aqueles que creem. Nós cremos e nós precisamos ser renovados. Venha abrir os nossos olhos para poder ver, os ouvidos para poder ouvir e colocar as tuas coisas lá de cima em primeiro lugar. Como diz a tua palavra, que nós temos que pensar nas coisas lá de cima. Nós temos que buscar em primeiro lugar o teu reino. Nos ajuda, Senhor, porque nós estamos tão sufocados pelo mundo e pelas preocupações dessa vida, das riquezas, dos problemas que estão sufocando essa semente em nós, que nós estamos esquecendo que antes de tudo nós somos filhos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, por não colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Perdoa-nos, Senhor, por não fazer a tua vontade. Porque nós não só pecamos quando nós fazemos o mal ou quando deixamos de fazer o bem, mas nós pecamos quando nós não fazemos a tua vontade. Essa noite é noite de filiação, é noite de salvação. Nos salva, Senhor. É nova alegria da tua salvação. Confirma com o nosso espírito que nós somos teus filhos e nos enche novamente. Aqui nós oramos pedindo e agradecendo, no nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar a sua aliança, a sua fé nele? O Senhor Jesus, ele diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confirmarei diante do vosso Pai que está no céu. Eu lembro uma vez que a avó, a mãe da Dani, veio num culto, e depois do culto ela falou assim para mim: só faltou uma coisa. Imagina se faltou uma coisa só, que ela era muito boazinha, para quem não conheceu ela. Você não fez apelo. Você não convidou ninguém para aceitar Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus como único Senhor e Salvador? Se você está na sua casa, feche seus olhos. Se você ainda não recebeu, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Perdoa todos os meus pecados e me dá uma nova vida, vida eterna, porque eu creio que o Senhor ressuscitou em carne no terceiro dia. Seja meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me faz agora filho de Deus, em nome de Jesus, em teu nome, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, saiba que pela fé você nasceu de novo, você nasceu do alto e se tornou um filho, uma filha de Deus. Se você estava afastado, você renovou os votos, renovou a aliança, se conectou de novo. Você desconectou e agora conectou novamente. E agora o Wi-Fi de Deus é ilimitado. Porque a Bíblia diz que Deus não deu o seu espírito por medida, mas Ele dá
para que nós sejamos batizados. Batizado é ser imerso, é ser completo, é ser cheio, é transbordar. Amém? Então creia nessa noite. E, meu irmão, minha irmã, não perca as próximas mensagens, que nós vamos continuar falando sobre identidade, porque nós sabemos agora o tamanho do valor de nós sabermos quem nós somos, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.